A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 4 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título Dons de Poder. Textual. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Amados, hoje nós vamos estudar os dons de poder. O que são dons de poder? São manifestações especiais e sobrenaturais através do Espírito Santo na vida do cristão. Os dons de poder manifestam a onipotência de Deus através dos dons espirituais. Os dons de poder são caracterizados pela fé, os dons de curar e os dons de operação de milagres ou maravilhas. Nosso enfoque nesta lição é realmente nos trazer a profundidade dos dons de poder na vida da igreja e na vida do cristão. Então vamos para o primeiro tópico, que nos diz o dom da fé. Ponto 1. O que significa fé? Amados, nós sabemos que a fé é algo tão extraordinário. Para definirmos o que é fé, nós precisamos recorrer às Escrituras, onde está a melhor definição de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A fé, ela contraria a lógica e a razão, porque a lógica e a razão, ela precisa ver para crer, mas a fé, ela entra no terreno do sobrenatural. Ela, primeiramente, crê para que ela possa ver as realizações. Através do crer é que nós vamos ver a realidade materializada como fruto da nossa fé. Vale a pena destacarmos que existe alguns tipos de fé. Hoje nós vamos tratar da fé como dom, mas antes de falarmos da fé como dom, quero destacar outros tipos de fé. A primeira fé que eu quero destacar é a fé natural. O que é fé natural? É a fé que nos leva a crer naquilo que é possível, naquilo que é natural. É a fé superficial que todo ser humano tem. Leva-nos a crer naquilo que é possível. Por exemplo, você pode acreditar que no final de ano você vai fazer uma viagem para visitar os seus parentes. Por quê? Você sabe que no final de ano você vai ter férias, você vai ter 13º. Então você programou e projetou férias para você fazer uma visita a um ente querido. Isto você está acreditando que vai acontecer porque está dentro do campo da possibilidade. É algo que acontece de forma natural. Então esta fé todo ser humano tem. É o crer naquilo que é possível. Mas existe também a fé salvadora. O que é a fé salvadora? Fé salvadora é a fé que acompanha o arrependimento. É a fé que leva-nos a crer em Cristo como Salvador da nossa alma. Muitas pessoas creem que Jesus é filho de Maria, é filho de Deus, morreu em uma cruz para salvar a humanidade, mas não creem em Cristo para aplicar esta salvação na sua própria vida. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que essa fé salvadora, ela está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Paulo nos afirma que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que a palavra de Deus é aplicada na vida do ser humano,
ele então começa a crer em Cristo para a sua salvação e aplica o senhorio de Cristo à sua vida pessoal, trazendo-lhe salvação da alma. Também existe a fé como fruto do Espírito. A fé como fruto, amados, é a fé que é gerada dentro do ser humano, dentro de nós. Ela é gerada através da ação do Espírito Santo em nós, e nós podemos ver que esta fé, ela é uma fé profunda, ela é uma fé permanente, ela está constantemente na vida do ser humano que tem o fruto da fé, tem a fé como fruto. Nós podemos ver que esta fé como fruto, ela é uma fé abundante, ela acompanha toda a trajetória de vida do cristão. Esta fé que leva o cristão a ter as suas convicções e não abrir mão delas por circunstância nenhuma. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando fala desta fé, que sem ela é impossível agradar a Deus, está falando da fé como fruto, que leva o homem a ser fiel até a morte, se for possível. Leva ele a rastejar, se for possível, mas não perder as suas convicções. A fé como fruto, ela está na relação de Paulo aos Gálatas, do capítulo 5, versículo 22, quando fala acerca do fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé. Em outras versões bíblicas diz fidelidade, mansidão e domínio próprio. A fidelidade, ela é a fé em exercício. É a fé que leva você a ser fiel, não abrir mão das suas convicções. Por isso, a fidelidade leva o homem a ser fiel a Deus, independente da circunstância. Esta fé, ela é importantíssima para a salvação. Leva o crente, até mesmo se for necessário, a morrer por causa do nome do Senhor. Vamos então para o ponto 2, que nos diz a fé como dom. Aqui nós vamos tratar do dom da fé. A fé como dom, amados, ela não é permanente no ser humano. Ela é esporádica. Ela aparece somente em épocas especiais. É uma ação imediata do Espírito Santo na vida do cristão quando há uma necessidade. Esta fé é uma fé que leva você a crer no impossível para você ver o invisível. Então o cristão, ele não possui constantemente esta fé. É resultado da ação do Espírito Santo somente em ocasiões especiais. Então nós vemos que a fé como dom do Espírito, nós vemos que é uma fé que leva você a ultrapassar a linha divisória daquilo que é natural e até mesmo daquilo que é espiritual. Leva você para o terreno do sobrenatural. E é no terreno do sobrenatural que coisas extraordinárias acontecem na sua vida. Então a fé como dom, ela é a capacitação do Espírito Santo para o crente realizar coisas extraordinárias que de forma natural ele não consegue realizar. Vamos então para o terceiro ponto, exemplo bíblico do dom da fé. Amados, a Bíblia, ela nos mostra o dom da fé no Novo Testamento, a fé como sendo um dom espiritual. Mas nós vemos, amados, que na Bíblia, no Antigo Testamento especialmente, existem alguns vestígios da operação sobrenatural do Espírito Santo, levando homens, através da fé, a realizar coisas extraordinárias. Abraão é um grande exemplo, é o pai da fé, um homem que exercitou a fé de forma extraordinária. Mas eu quero destacar aqui, por exemplo, a fé que Moisés ele teve quando tirava o povo de Israel do Egito. Moisés chegou com o povo à beira do mar
Vermelho. Nós vemos que ali foi um momento de angústia, de aflição, porque Israel estava em frente ao mar. Faraó vinha atrás, não tinha como eles escaparem se não fosse uma ação milagrosa, uma ação poderosa. Naquele instante, Moisés exercita a sua fé e ele diz para o povo: não temais, estais quieto e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vês, nunca mais o vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Nós podemos ver, amados, que através da fé de Moisés, Moisés acreditava que Deus faria alguma coisa. A forma, certamente Moisés não sabia, mas ele acreditava plenamente, pela fé, que Deus faria algo extraordinário. E foi exatamente o que o Senhor fez. Nós podemos ver que a fé, o dom da fé, ela está muito atrelada com os dons de operação de maravilhas e com os dons de curar. Os dons de poder, eles têm uma harmonia, eles têm uma interação entre si, porque são itens importantes para completar o outro. Nesse quesito, nós podemos ver que a fé, ela é muito importante na aplicação dos dons de curar. E é isto que nós vamos ver agora no segundo tópico, dons de curar. O que são dons de curar? Veja, meus amados, nós podemos ver aqui algo interessante. Dons de curar e a fé, eles andam juntos, um depende do outro, um completa o outro. Quando Jesus realizou curas, ele estimulava a fé daqueles enfermos para receber a cura. Então nós podemos ver que os dons de curar, elas são virtudes indispensáveis em nossos dias, porque os homens sofrem por causa das enfermidades. Nós vemos que as enfermidades é resultado da queda, é resultado do fracasso de Adão. Depois da queda, o homem passou a sentir dores, aflições, tristeza, enfermidades e até mesmo morte. Deus, ele curou no passado. Nós vemos que Deus, ele manifestou a Israel como Jeová Rafá, o Senhor que cura as enfermidades. E nós vemos que Deus, ele curou de forma sobrenatural muitos homens no Antigo Testamento. A cura executada pelo Senhor no Antigo Testamento estava atrelada também à obediência. O Senhor falou para o povo de Israel, em Êxodo, no capítulo 15, o versículo 26, se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar, fizer o que é reto diante do Senhor, inclinar os ouvidos e guardar os mandamentos, eu não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara. Veja que Deus, ele estava apresentando como o Senhor que sara. Então nós vemos que os dons de curar, embora eles são organizados no Novo Testamento, nós vemos vestígios aqui da cura divina no Antigo Testamento também. Vamos para o ponto 2, a redenção e a cura. Nós sabemos, amado, que Cristo, ele veio fazer uma obra de resgate da alma, de redenção. O que é redenção? Redenção significa comprar por preço, resgatar. Foi exatamente isso que Cristo fez. O livro do profeta Isaías, capítulo 53, relata isso de uma forma plena, de uma forma profunda acerca do sacrifício de Cristo. Mas no que diz respeito à redenção, a relação da redenção com a cura, nós podemos ver que Cristo no Calvário, ele realizou a redenção da nossa alma. A nossa alma está redimida, está resgatada. Mas no que diz respeito ao corpo, o corpo ainda não está redimido, o corpo ainda não está resgatado. Por quê? Porque nós estamos ainda na natureza humana caída, herdada de Adão.
Nós somos sujeitos às consequências, frio, sono, fome. Nós somos sujeitos às enfermidades e até mesmo à morte. A morte exerce ainda domínio sobre a humanidade. Por quê? Porque esse corpo, ele ainda não foi redimido. Veja o que o apóstolo Paulo, ele disse na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 22 e 23. Ele disse: toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não somente ela, ou seja, a criação, mas também nós que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo. Veja que o apóstolo Paulo fala que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Como é isso? E quando vai acontecer isso? Nós podemos, amados, ir para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. O apóstolo Paulo afirma que carne e sangue não herdará o reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala de carne e sangue, ele está falando da nossa natureza caída, está falando da natureza herdada de Adão e da nossa natureza pecaminosa. Nós não vamos entrar no céu com a nossa natureza pecaminosa. O corpo que nós sofremos as consequências de morte, de doenças, elas são ainda consequência da natureza caída de Adão, que nós herdamos, mas carne e sangue não herda o reino de Deus, ou seja, nossa natureza caída não herda o reino de Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo descrevendo algo extraordinário na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, quando ele diz: vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados no momento em encontrar o Senhor nos ares. Veja só, amados, quando ele diz ali que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, ele está fazendo uma distinção entre aqueles que já dormiram e os que estão vivos, ou que estiverem vivos na hora do arrebatamento da igreja. No momento do arrebatamento, vai acontecer a redenção do nosso corpo. Nosso corpo mortal, nosso corpo corruptível, nosso corpo com a nossa natureza pecaminosa, ele passará por um processo de transformação. Os cristãos que estiverem na sepultura, que foram sepultados, foram vencidos pela morte, foram vencidos, amados, pela natureza caída, e hoje estão nos túmulos somente os ossos, eles também vão passar por um processo de transformação. Esse processo de transformação, tanto dos vivos em corpos gloriosos, como dos mortos também em corpos gloriosos, eles representam aí a redenção do corpo. E nós vamos estar com corpos gloriosos com o Senhor na eternidade. Isto aí é a redenção do nosso corpo. Vamos então para o ponto 3. A necessidade desses dons. Há grande necessidade, amados, dos dons de curar, também da fé, dos dons de operação, de maravilhas, na vida cotidiana da igreja. Nós estamos vivendo um tempo de um grande avanço tecnológico e científico, e esse avanço também tem se dado na área da medicina, esse avanço tem se dado na área médica, mas nós sabemos que mesmo com o avanço da medicina, nós podemos ver que muitos médicos, eles esbarram diante de enfermidades que eles não têm, não sabem o que fazer, se tornam impotentes. Mas Jesus, ele continua exercendo o seu poder de cura, mesmo em tempo de avanço tecnológico e científico, mostrando que ele é ainda o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E isso tem sido importante para que muitos médicos que estão vencidos pelas enfermidades,
que se tornam impotentes diante das enfermidades e que desistem dos seus pacientes, eles têm tido a oportunidade de ver Jesus agindo, operando de forma extraordinária. E por causa disso, muitos médicos têm se rendido a Cristo por terem visto coisas extraordinárias. Então o Espírito Santo, ele capacita a igreja com os dons de curar e coloca à disposição dos cristãos para que através desses dons a humanidade possa ver a grandeza do poder de Deus. Vamos então para o tópico de número 3. O dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas, amados, é chamado também dom de operação de milagres. É maravilha ou milagres. O que é maravilha ou milagres? É um acontecimento, amado, de forma extraordinária, que contraria as leis da natureza, contraria as regras daquilo que é natural. Então é uma operação sobrenatural, né, que transcendem aquilo que está no limite do ser humano. Então vemos que esse dom, ele realiza obras extraordinárias que vai além do limite da capacidade ou até mesmo do conhecimento humano. Por quê? Porque ele altera a lei natural das coisas. Ponto de número 2. Exemplos bíblicos. A Bíblia nos mostra grandes exemplos de operação de milagres. Muito embora esse dom está rolado nas relações do apóstolo Paulo acerca dos dons, mas nós vemos que todos os dons nós tivemos manifestações esporádicas, operações sobrenaturais também na antiga aliança. Os únicos dons que não tiveram vestígios de operação na antiga aliança foi os dons de língua e os dons de interpretação de língua, mas os outros tiveram algumas manifestações durante o tempo do Velho Testamento. Então vemos aqui, amados, que no Velho Testamento também aconteceu alguns exemplos de operações sobrenaturais no que diz respeito às operações de maravilha. Nós podemos destacar, por exemplo, no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12, quando Josué estava em guerra, Josué estava vencendo a guerra contra os amorreus, eles estavam partindo em retirada, e o dia estava declinando. Se o dia declinasse, ali eles poderiam organizar e voltar em outra ocasião. Mas Josué precisava vencer aquela guerra, banir ali os inimigos. Então Josué, ele faz ali uma oração e ele diz: sol, detém no vale de Gibeon, lua, detém no vale de Aijalon. A Bíblia diz que o sol parou, a lua parou, o satélite natural da Terra, ele esteve estático. Na verdade, a Terra parou. Então, nós vemos ali um poder sobrenatural que alterou a ordem natural das coisas. A rotação da Terra ficou paralisada. Para quê? Para que Josué pudesse completar a sua obra. Um grande milagre de Deus aconteceu naquele dia. Nós vemos também no Novo Testamento os dons de operação de milagres também na vida de Jesus. Jesus, ele operou muitos milagres de forma extraordinária. Os discípulos, a igreja, em todos os tempos operou milagres. Quero destacar aqui, por exemplo, as ressurreições que Cristo fez. Ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, enfim, dando ordem sobre a natureza, acalmando o vento e o mar. São operações que alterou a ordem da natureza. Contra a natureza nada pode, ninguém pode, mas o poder de Deus, ele é maior. Deus, ele dá ordem à natureza que ele mesmo criou.
Vamos para o ponto de número 3. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Amados, eu quero chamar a atenção aqui nesse ponto, porque esse é um dos pontos muito importantes e nós precisamos estudar ele à luz das Sagradas Escrituras. Veja só, aqui está dizendo acerca das distorções acerca dos dons de curar, acerca dos dons de operação de milagres. E nós sabemos que isso é um grande perigo, mas é uma realidade vivida no tempo presente. Veja, meus amados, o escritor nos informa que ninguém tem autorização para determinar, decretar ou exigir cura ou milagres. Na verdade, ninguém tem autorização para decretar nada. Por quê? Porque o dom não é do cristão, o dom é do Espírito. É o Espírito que usa como ele quer, da forma que ele quer, onde ele quiser e quando quiser. Então o cristão, ele não tem, na verdade, autorização para usar o dom a bel prazer. Neste sentido, nenhum pregador, nenhum missionário pode colocar um carro de som na rua e sair fazendo campanha de milagres, dizendo para levar o coxo, enfermo, cego, surdo, mudo, enfermo para ser curado. Por quê? Porque ele, se tiver equilíbrio, ele vai entender que ele vai precisar da ação do Espírito Santo. Ele não é autônomo no que diz a respeito aos dons. Ele não é senhor dos dons espirituais. Ele é apenas um dispenseiro. E como dispenseiro, ele tem que aguardar a direção do Espírito Santo. Veja o que o apóstolo Pedro, ele fala em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, acerca dos dons. Pedro, ele diz: cada um administra aos outros o dom, como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então os dons, eles vêm através da graça, não vem pelo merecimento, não vem por mérito. E o dom faz de nós dispenseiro da multiforme graça de Deus. O dispenseiro, ele não é senhor da dispensa, ele é apenas um serviçal. Ele obedece ordem do senhor da dispensa. E neste sentido, como dispenseiros, nós precisamos dar conta a Deus. Muitas pessoas têm usado esse mecanismo para fazer campanhas, convidando pessoas, mas tem, segundo as intenções, artimanhas. Geralmente essas campanhas de cura e de milagres que são feitas de forma incoerente, antibíblica, na verdade estão envolvidos, por exemplo, grandes ofertas em dinheiro, como se pudesse comprar o dom de Deus por dinheiro, como se pudesse barganhar os dons espirituais. Dons espirituais não são moeda de negócio, não é moeda de troca, não é mercadoria para estar trocando, para fazer negócio. Então precisa usar os dons de forma coerente, de forma responsável. Então ninguém pode a bel prazer fazer estas coisas, porque está incorrendo o risco de ser réu de juízo. Nós vemos em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus ele falando: muitos naquele dia dirão: Senhor, no teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizamos. Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja só, amados, nós não podemos ultrapassar o limite que Deus ele nos concedeu. Pastores muitas vezes abrem mão dos seus púlpitos para pregadores picaretas que vêm fazer campanhas de milagres e sai levando grandes somas financeiras, defraudando os cristãos. Não faça isso, meu amado.
Você tem uma responsabilidade grandiosa com o teu rebanho. Você é responsável para alimentar o teu rebanho, para proteger o teu rebanho e guiar o rebanho do Senhor. Esta é a função de um líder. Então não podemos ceder a estas ações puramente humanas visando trazer bem-estar apenas para alguma pessoa, algum pregador, alguma pessoa mal intencionado. Então, neste sentido, nós precisamos tomar cuidado. Mas aqui nós dizemos que ninguém tem autorização para determinar, decretar ou exigir. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não tem autorização para decretar nada, para exigir nada, para determinar nada. Mas não esqueça, você não tem autorização para exigir, mas você tem autoridade do nome do Senhor, porque Ele te deu autoridade. Veja, quando Jesus enviou os 70 discípulos, Ele disse: entrai na cidade, curai os enfermos, de graça recebeste, de graça dai. Quando Jesus disse de graça recebeste, de graça dai, Ele estava falando acerca dos dons. Os dons é dádiva, veio gratuitamente. Então devemos também usar os dons de forma coerente e também como resultado da graça. Mas claro que nós sabemos que o obreiro ele é digno do seu salário, ele é digno do seu sustento. Mas no que diz respeito aos dons espirituais, não pode haver barganha por dinheiro, por uma bênção recebida, por uma cura realizada. Então, neste sentido, nós precisamos entender que Jesus nos capacitou com autoridade. Veja que Jesus disse para os discípulos, em Marcos capítulo 16, versículo 17, ele diz: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber coisa mortífera não fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Foi exatamente isso que Pedro e João fez na Porta Formosa. Quando chegou na hora da oração, estava o coxo pedindo esmola, disse: me dá uma esmola. Olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Veja só, a autoridade. A autoridade para fazer a obra, para curar os enfermos, para usar o poder do nome de Jesus. Nós temos a autoridade do nome de Jesus, mas nós não temos poder em nós mesmos. Então nós precisamos usar os dons de forma coerente, aguardando a direção do Senhor. E foi nesse sentido que os apóstolos, a igreja primitiva e todos os cristãos em todos os tempos, a igreja tem usado os dons espirituais de forma coerente. Mas dons espirituais é para ser usado por pessoas sábias, prudentes, pessoas santas, que sabem conduzir as coisas espirituais de forma reverente, sabendo que por tudo isso nós havemos de prestar contas ao Senhor. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.